A graça e a paz de Jesus, seja bem-vindo ao projeto de leitura de Provérbios no mês de setembro de 2025. Hoje é dia 16 de setembro e nós vamos fazer a leitura de Provérbios, capítulo 16. Você que acompanha o canal sabe que o livro de Provérbios tem 31 capítulos, então nós temos a chance de ler o livro de Provérbios todos os meses ao longo do ano. E quando lemos Provérbios todos os meses e colocamos em prática o que cada capítulo nos ensina, nós tomamos decisões mais inteligentes, porque o livro de Provérbios foi escrito para trazer mais sabedoria e entendimento para os negócios da vida. Se você é novo no canal e nunca leu Provérbios, fica o convite para que você acompanhe diariamente a leitura de Provérbios. Hoje é dia 16, como nós já dissemos, vamos ler Provérbios 16. Nesse mês de setembro, que tem 30 dias, quando for o dia 30, nós vamos ler os capítulos 30 e 31, para encerrar nesse mês, mais uma vez, a leitura de Provérbios para aplicação em nossa vida. Provérbios 16 é um capítulo que fala sobre a importância do planejamento na vida. Tem pessoas que não fazem planos e tem pessoas que fazem planos, mas se esquecem de colocar Deus em primeiro lugar nos seus planos. E Provérbios 16 ensina que quando nós fazemos planos e nós colocamos os planos na mão de Deus, pedindo que Ele nos oriente, pedindo que Ele nos ajude, para que os planos sejam iluminados por Ele, então nós somos bem-sucedidos. E Provérbios 16 também fala sobre o orgulho, sobre a arrogância. A arrogância é arrogar para si mesmo a tarefa de tomar conta da própria vida. Quando você fala, eu sei o que eu faço, e quando você esquece de colocar Deus como o seu guia, como seu mestre, como seu orientador, como seu Senhor, você acaba tropeçando. E o capítulo 16 de Provérbios fala que o orgulho, ele vem antes da nossa queda, e que a soberba, que é o se colocar como superior, como aquele que sabe tudo, antecipa, precede a nossa ruína. Então, Provérbios 16 nos ensina a importância de fazer planos, não viver a vida com o lema, deixa a vida me levar. Se você seguir a vida, deixando ela te levar, sem que você seja intencional, que você diga, amanhã eu vou fazer isso, e eu tenho esses planos, e vou colocar na mão de Deus, então você não vai a lugar algum. Mas se você é intencional e cria planos e projetos, e você coloca esses planos e projetos com a orientação de Deus, então você vai muito longe. Faça planos e seja humilde para reconhecer a dependência de Deus. A mensagem de Provérbios 16 é essa. Vamos aqui para a leitura. Versículo 1. As pessoas podem fazer os seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Então muitas vezes a pessoa fala, vou abrir um restaurante, vou abrir uma loja de roupas, vou fazer aquela faculdade, vou fazer aquela viagem, vou casar com aquela pessoa. E muitas vezes o negócio não dá certo, porque a pessoa fez os seus planos, mas ela não pediu a orientação do Senhor. É o Senhor Deus quem dá a última palavra. É o Senhor Deus quem orienta, quem mostra o caminho para receber a resposta do que precisa ser feito no percurso para chegar ao sucesso, para ter o bom resultado. Versículo 2. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga
as suas intenções. Então, nós precisamos pedir a Deus para que Ele nos mostre se o que queremos fazer está certo. E nós precisamos avaliar quais as nossas intenções. Muitas pessoas, por exemplo, pregam sobre Jesus. E você pode pensar, é muito bonito a pessoa pregar sobre Jesus, mas às vezes a intenção da pessoa é lucrar em cima dos outros, vendendo Bíblias, vendendo cursos, e a intenção do coração é lucrar com isso. Então, a intenção que vai no coração, Deus sabe qual é. Não é porque alguém faz uma boa ação que significa que ela tem boa intenção. Então você pode pensar que tudo que faz é certo. A pessoa pode pensar, se eu pregar a palavra e pegar algumas ofertas, não tem problema nenhum. Eu estou fazendo as coisas para o reino de Deus. Eu estou fazendo aquilo que é correto. Mas o Senhor julga as intenções. Ele sabe o motivo que você faz isso. Uma coisa é você abrir um restaurante, uma loja de roupas, cursar uma faculdade, pensando assim, vou ganhar muito dinheiro. Outra coisa completamente diferente é a pessoa pensar assim, quero abrir um restaurante para servir as melhores refeições e atender bem o cliente. Quero que as pessoas fiquem satisfeitas com o meu serviço. E, a partir disso, receber os lucros como recompensa pelo desejo de servir bem ao outro é diferente. Também é diferente quando uma pessoa abre uma loja de roupas e diz: quero que os meus clientes fiquem muito satisfeitos com as roupas que eu vendo. Quero que as pessoas fiquem bonitas. Quero que elas se sintam bem. Quero que elas realmente encontrem o estilo certo para que sejam felizes. E a partir desse atendimento obter os lucros por esse serviço é diferente daquele que diz: abra a loja e vai vendendo lá. Assim como é diferente aquele que prega a palavra de Deus e diz: quero que as pessoas sejam salvas e que elas realmente conheçam a Jesus. Daquele que pensa: é um ótimo negócio abrir uma igreja. Todo mundo que abre uma igreja fica rico. Perceba que você pode pensar que tudo que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Ele sabe o motivo que você está fazendo isso. É diferente uma pessoa abrir um consultório médico e dizer: quero ser o melhor médico que posso ser, para realmente ver as pessoas com saúde. Daquele que pensa: se eu fizer medicina, vou ficar muito rico. Você vê que a preocupação do médico que se preocupa com o paciente é diferente daquele médico que prescreve qualquer remédio e não está preocupado com o resultado que vai se gerar no paciente. E nós temos visto muitas notícias de médicos que zombam das dores dos pacientes que estão em unidades de saúde. Eles dizem: por que essa mãe veio trazer essa criança agora de madrugada para o posto? Eu só queria fazer o meu plantão e ficar de boa. E agora trouxeram essa criança que está berrando e eu vou ter que resolver esse negócio. Outro dia, uma notícia dava conta de uma médica que estava falando isso e ainda postou na rede social dizendo: estou no meu plantão e agora essa criança não para de berrar e eu vou ter que atender essa criança. Então, por que essa pessoa estudou medicina? Perceba que o que nós fazemos deve ser com motivações certas. Deus, ele sabe quais são as nossas intenções. 3. Peça a Deus. É importante saber essas coisas até para você ver onde você vai, onde você compra, onde você faz negócio. Porque fazer negócio com quem só quer receber o lucro é muito ruim para o paciente, para o cliente, para o aluno, para aquele que busca servir a Deus.
porque vai estar ali sendo guiado por pessoas que não têm a intenção correta. Versículo 3. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Quando você pede a Deus para que Ele mostre o plano, Ele ilumina o seu pensamento e Ele mostra qual a forma de chegar no resultado certo, a forma certa de chegar no resultado esperado. Versículo 4. O Senhor, e versículo 3 ainda. E quando você coloca Deus nos seus planos, Ele vai mostrar a você que você deve realmente se preocupar em servir bem ao próximo. Você vai servir bem ao outro, vai ajudar as pessoas e vai ser recompensado com aquilo que merece pelo bom serviço, pelo bom atendimento, pela intenção certa. Versículo 4. O Senhor fez tudo para certos fins, e o fim dos maus é a desgraça. Então o versículo 4 fala que Deus ele retribui aquilo que fazemos. Não há escapatória disso. Alguém pode pensar, eu fiz o mal e estou me dando bem. Pode estar se dando bem provisoriamente, mas tenha certeza de que tudo tem o fim que merece. Se você faz o mal, receberá, de repente, a desgraça. A desgraça vem de repente. Perceba que as pessoas que cometem crimes e vão se dando bem, de repente, elas são descobertas, de repente, elas caem na prisão, de repente, elas precisam gastar tudo o que ganharam com advogados, de repente, o que parecia bom se torna em uma tempestade. Versículo 5. Mas o honesto, antes de ir para o 5, o honesto, ele sempre tem segurança, porque ele não precisa ter medo de nada. Versículo 5. O Senhor detesta todos os orgulhosos. Eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. Deus sempre vai mostrar para aquele que pensa que pode tudo sozinho, que ele tem os seus limites. Todos temos limites. Por mais que alguém seja muito bom em alguma coisa ou em muitas coisas, sempre depende de outros para muitas outras coisas. Então o Senhor detesta os orgulhosos. Por quê? Os orgulhosos querem tomar o lugar de Deus. Eles pensam que podem fazer o que querem, que reinam sobre tudo e esquecem que até o fôlego da vida vem de Deus. Eles não escaparão do castigo, de jeito nenhum. Versículo 6. Quem é bom e fiel recebe o perdão do seu pecado, e quem teme o Senhor escapa do mal. Temer o Senhor significa respeitar ao Senhor em primeiro lugar. Então, quem é bom e fiel, ser fiel, significa cumprir exatamente a palavra. Quem é bom e cumpre exatamente a palavra, recebe o perdão do seu pecado. Pecado significa errar o objetivo, errar o alvo. Todos nós erramos o alvo em algum momento. Todos somos pecadores. Mas o versículo 6 fala que quem é bom e fiel, quem procura andar no bem e procura seguir a Escritura, recebe o perdão do seu pecado. Quando erra, ele recebe o perdão, porque ele tem o relacionamento com Deus. E quem teme o Senhor, e quem respeita o Senhor e coloca Ele em primeiro lugar, escapa do mal. Escapa do mal por quê? Quando você coloca Deus em primeiro lugar, você, durante a maior parte do tempo, você faz o que é certo. E você escapa do mal. Versículo 7. Mesmo quando aquele que teme o Senhor erra, tropeça, ele logo corrige o passo. Então ele escapa do mal. Versículo 7. Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Sabe quando você procura agradar a Deus? Quando seu inimigo te xinga, você fala, Deus te abençoe. Quando seu inimigo fala mal a seu respeito, você fala, Deus ainda vai mudar você. Quando seu inimigo procura te ofender, você fala, Jesus ama você. Então,
Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, se nós honramos a Deus, até o próprio Deus transforma os nossos inimigos em amigos. Chega um momento em que o seu inimigo fala: eu falo mal dele, eu falo mal dela, eu xingo ele, eu xingo ela, eu procuro fazer o mal para ele, eu procuro fazer o mal para ela. Mas ele, ela, ao invés de me revidar, me xingar, me retrucar, fala que Deus me ama. Então, como que eu posso ser inimigo dessa pessoa? Perceba que se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Chega uma hora que o inimigo pensa assim: eu não posso ser inimigo dessa pessoa. Essa pessoa sempre faz o bem para mim. Versículo 8. Ser honesto e ter pouco é melhor do que ter muito lucro com desonestidade. Versículo 9. A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Deus tem o poder sobre toda a terra. O Salmo 24, versículo 1 diz assim: do Senhor é a plenitude da terra, os seus moradores, todos os que nela habitam. Ou seja, Deus ele tem o domínio sobre a plenitude da terra e sobre todos os seus moradores. Então nós podemos fazer planos, mas se os planos estiverem errados, Deus vai fazer com que os nossos erros tragam a desgraça quando temos planos que são maus. Mas quando traçamos planos que são guiados por Ele, Ele mesmo dirige os passos para que os resultados sejam favoráveis. Então, quem dirige a sua vida é Deus, é o Senhor. Ele vai dirigir cada um para receber o resultado que merece. Se os planos forem maus, os caminhos serão dirigidos para que a pessoa receba o resultado mau que plantou. Se os planos forem bons, os caminhos serão dirigidos para receber o bem, que foi o que a pessoa plantou. Versículo 10. O rei fala com autoridade divina. Ele não erra nos seus julgamentos. O texto aqui está partindo da ideia dos reis de Israel, dos reis que obedeciam à voz de Deus. Não significa que tudo que o rei fala, não significa que tudo que o presidente, o imperador, o governador, que o prefeito fala, vem de Deus. O versículo 10, ele foi escrito num contexto em que os reis obedeciam a Deus. Eles recebiam os profetas diziam: você deve fazer isso, e eles obedeciam. Então, nesse contexto, o rei fala com autoridade divina. Quando o rei toma as decisões, ele está tomando as decisões porque, primeiramente, ele consultou a Deus. E foi Deus que o orientou a fazer aquilo. Quando o rei pede a orientação de Deus, ele fala com autoridade divina. E quando ele fala orientado por Deus, ele não erra nos seus julgamentos. Não porque ele é rei, mas porque ele se submeteu à vontade de Deus. E então, eu e você somos reis da nossa própria vida. Existem muitas coisas que nós somos reis. Eu sou rei sobre a roupa que eu visto, sobre onde eu vou, sobre quem são meus amigos. Você também é rei, você é rainha nessas questões. É você que decide quem anda com você, que roupa você usa, onde você vai. Então, eu falo, e você também, com a autoridade de Deus, sobre eu estou certo, eu sei que eu estou usando essa roupa, que eu estou fazendo esse negócio, que eu estou seguindo esse caminho, porque eu pedi a Deus primeiro a orientação. Então eu sei o que eu estou fazendo. Então, se eu sigo na direção de Deus, eu tomo decisões com a autoridade de Deus. Eu tenho certeza de que eu estou no caminho certo e eu não erro nos meus julgamentos. Nós fazemos julgamentos. Será que eu devo andar com essa pessoa? Será que essa pessoa é certa?
Quando eu estou avaliando, eu estou fazendo um julgamento. Então o rei fala com autoridade divina e ele não erra nos seus julgamentos. Quando que não erramos? Quando primeiro falamos com Deus. Versículo 11. O Senhor fez os pesos e as medidas, por isso quer que sejam usados com honestidade. Então Deus não criou pesos e medidas de graça. Os pesos e as medidas estão aí para serem aplicados com justiça. Quando você vende 1 quilo, 10 quilos, quando você vende 1 metro, 2 metros, seja honesto e não engane as pessoas. Nós estamos vivendo tempos em que o metro das coisas você compra, depois você vai conferir e muitas empresas estão enganando os consumidores. Enganam, diminuem as medidas, cobram o mesmo valor. Então o Senhor fez os pesos e as medidas, por isso quer que sejam usados com honestidade. Que você, no seu negócio, siga a honestidade. Abandone a ganância de querer ganhar mais enganando os outros. Tem postos de combustíveis que programam ali aquela máquina, né, que abastece para enganarem R$ 10, R$ 20 e assim eles lucram. Mas Deus está vendo aquele lucro que eles recebem acaba sendo para a desgraça, a própria desgraça deles. Qual é a desgraça deles? A desgraça de que eles esqueceram de honrar o próximo, que eles esqueceram do amor ao próximo, que eles esqueceram do propósito de receberem a salvação, que eles se entregaram para o amor ao dinheiro, que eles se entregaram para a mentira e que eles se corromperam, perderam a noção, o senso de justiça. Versículo 12. Os reis não toleram o mal, porque o que torna forte um governo é a justiça. Então, os reis não toleram o mal. Quais reis não toleram o mal? Os reis que estão comprometidos com a justiça, porque existem reis que não seguem a Deus. Esses reis que não seguem a Deus, eles querem praticar o mal porque eles amam a injustiça. Eles querem o governo corrompido, eles querem ganhar vantagens sobre o povo. Agora, os reis não toleram o mal que Provérbios está falando, são os reis que sabem que o que torna um governo forte é a justiça. E os reis aqui também têm aplicação individual. Eu e você somos reis da nossa vida. Então, se você quer ser uma pessoa forte, que tem os seus passos firmes, você precisa governar a sua vida pautado na justiça. Quando você faz tudo de maneira honesta e correta, você não deve nada a ninguém. Você sabe que você honrou todos os seus compromissos. E se você não tolera o mal, isso te torna o governo da sua vida forte. Não tolerar o mal é não tolerar receber vídeos pornográficos no seu WhatsApp. Se colegas de trabalho, pessoas da universidade, da faculdade mandam esse conteúdo, você fala para a pessoa: eu não quero receber esse conteúdo, porque eu estou comprometido em formar a minha família e eu não quero que os meus pensamentos tenham algum tipo de coisa que venha me corromper. Os que governam a sua vida não toleram os convites para bebedices na sexta-feira de noite, no sábado, porque sabem que esse tempo de sexta de noite, sábados, podem ser dedicados ao estudo, à criação de planos. Estamos em Provérbios 16, que fala sobre traçar planos. Então, os planos são buscar mais a Deus. Então, sexta de noite é tempo de encontrar uma célula para conversar a respeito da palavra, para se encontrar mais com Deus e traçar mais planos para
ter a próxima semana abençoada por Deus. Versículo 13: O rei se alegra em ouvir a verdade e ama os que dizem coisas certas. Qual rei que se alegra em ouvir a verdade e ama os que dizem coisas certas? O rei que está governando pela justiça. O rei se alegra em ouvir a verdade e ama os que dizem coisas certas. Para governar bem a sua vida, você precisa ficar alegre com as pessoas que falam a verdade. E você precisa amar as pessoas certas, aquelas que ter como seus amigos os que levam para o caminho certo. 14. Quando o rei fica com raiva, há perigo de morte, mas o sábio o acalma. Então aqui o versículo 14 está no contexto de quando o seu superior, o seu patrão, o seu sócio majoritário fica com raiva, existe um perigo de morte, existe um perigo de demissão, existe um perigo de romper a sociedade, existe um perigo de terminar o negócio, mas o sábio o acalma. Então o sábio, ele procura contornar a situação, mostrar que é possível resolver aquela situação. Ele o acalma como? Mostrando o caminho certo, mostrando que o negócio não é bem assim como a pessoa entendeu, que pode ser resolvida a situação. O sábio, ele encontra a saída, a solução e mostra como resolver o problema para que o outro, para que o superior, para que o sócio não fique com raiva, para que o outro entenda que ainda tem saída, ainda tem uma solução. Versículo 15. Quando o rei fica contente, há vida. A sua bondade é como a chuva da primavera. Quando o patrão, o superior hierárquico, o sócio majoritário fica contente, há vida. Tudo fica em paz, tudo fica bem. E a sua bondade é como a chuva da primavera. Então a chuva da primavera traz frescor, traz alívio, traz conforto. Então quando o superior, o patrão, o sócio majoritário, as pessoas ali estão contentes, tudo fica em paz. Versículo 16. É melhor conseguir sabedoria do que ouro. É melhor ter conhecimento do que prata. Quando você tem sabedoria, você consegue ouro e você consegue prata. Mas se você só tem ouro e prata, você pode perder o que você tem sem sabedoria. 17. As pessoas honestas se desviam do caminho do mal. Quem tem cuidado com a sua maneira de agir, salva a sua vida. Então, os honestos se desviam do mal. Quem cuida como age, o que fala, como trata as pessoas, como dirige o seu carro, como se comporta no trânsito, como trata a sua esposa, como trata seu marido, como trata os seus filhos, como trata os seus colegas de trabalho, os seus sócios. Quem tem cuidado com a sua maneira de agir, salva a sua vida. Somos responsáveis por aquilo que vivemos. O meu casamento não está indo bem. Como você tem agido com o seu cônjuge? O meu filho não me obedece. Como você tem tratado o seu filho? O meu patrão não está muito satisfeito comigo. Como você tem agido no seu trabalho? Quem tem cuidado com a sua maneira de agir, salva a sua vida. 18. O orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. Então, o orgulho leva a pessoa à destruição. Tem uma outra versão que diz: a soberba precede a ruína. Então, quem fica soberbo, quem se julga superior, quem não presta atenção, não tem humildade para escutar a Deus, para escutar as pessoas à volta, acaba caindo na desgraça. E essa versão diz assim: a soberba precede a ruína e a altivez antecede a queda. Então a altivez é se colocar em lugar alto, se ver como quem está numa posição alta. Isso é vaidade, faz cair na desgraça. Versículo 19. É melhor ter um espírito humilde e estar junto com os pobres do que participar das riquezas
dos orgulhosos. Então, o espírito humilde permite que você trate bem as pessoas, que você se relacione bem com as pessoas, que você entenda que você também tem suas fraquezas, os seus erros, que você também precisa crescer e melhorar todos os dias como todos os outros. Então, quando você tem esse espírito humilde e você está com os pobres, você ainda tem a chance de conseguir prosperar e enriquecer, mas prosperar e enriquecer tendo a bondade, a humildade, o respeito pelo próximo. Agora, aquele que tem pressa e se junta com aqueles que são orgulhosos para dividir as riquezas com eles, perde a oportunidade de crescer no relacionamento com Deus, no relacionamento e na educação e no respeito com os outros. Então, ter pressa em se reunir com os arrogantes, com os orgulhosos, é algo ruim. Participar logo das riquezas dos orgulhosos acaba impedindo a aprendizagem de coisas que são mais importantes, que são o respeito, o amor, a amizade, a honestidade. Muitas vezes os orgulhosos passam por cima das coisas corretas, desprezam os outros, tudo porque o amor ao dinheiro é tanto que eles dizem: ninguém vai perceber, quem é que vai notar, ninguém viu. Então os orgulhosos, eles acabam perdendo o valor da vida, perdendo o relacionamento com Deus, perdendo a noção do respeito ao próximo. Enquanto que o humilde, que está com os pobres, ele pode estar com os pobres, mas ele pode crescer e crescer com honestidade, com verdade, com justiça, com correção e chegar no final da vida dizendo: recebi as riquezas como recompensa do meu trabalho, sem precisar passar por cima de ninguém, sem precisar humilhar ninguém, consegui chegar aqui tendo o meu relacionamento com Deus e a amizade com as pessoas e com o coração limpo para até fazer o bem e ajudar os pobres. O Salmo 41 fala que bem-aventurado é o que ajuda o pobre, porque ele será livrado do mal. O Senhor o conservará. Na sua enfermidade, o Senhor o consolará e estará ao seu lado. E no fim, o Senhor estará com ele. Versículo 20. Quem presta atenção no que lhe ensinam terá sucesso. Quem confia no Senhor será feliz. Se você confia no Senhor, você estará num bom caminho, porque o Senhor criou os céus e a terra, Ele criou a bondade e Ele sabe, Ele criou o caminho de todo tipo de sucesso. É Ele que é o dono disso. Ele quer que os seus filhos sejam bem-sucedidos. Então, se você fizer os seus planos com a ajuda dele, o caminho final certamente será um caminho de sucesso. Não tem como não ser bem-sucedido quando você coloca Deus nos seus planos e você segue obediente e paciente nos passos que ele lhe dá. Versículo 21. Quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. Então, se você tem um coração que é sábio, um coração que honra a Deus, você é conhecido como uma pessoa compreensiva, como uma pessoa que entende tudo, que consegue dar a resposta para tudo, não porque é você, mas porque você está apoiado em Deus. Então Deus, ele te dá o entendimento e você consegue, com o apoio de Deus, ajudar os outros. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. Quanto mais você fala de forma suave, respeitosa, quando você não ergue o tom brigando, xingando, com arrogância, querendo prevalecer pelo grito, mas quando você realmente
tem boas intenções e realmente busca o bem, você vai falar e as pessoas vão dizer, realmente esse é o melhor caminho. Versículo 22. A sabedoria é uma fonte de vida para os sábios, mas os tolos só aprendem tolices. O tolo, ele decide, ele escolhe aprender apenas o que não convém. Mas o sábio, ele, quando percebe que está no caminho errado, ele desvia e segue pelo caminho certo. 23. O homem sábio pensa antes de falar. Por isso, o que ele diz convence mais. Então, pense, avalie, procure dados antes de falar alguma coisa. Não dê palpites. Procure se informar a respeito do que você está falando. Não entre em discussões baratas, só pelas suas emoções. Quando você estiver muito emocionado, emocionada, pense, não é hora de falar. Eu preciso ver o que é o correto e seguir pelo que é correto. E, às vezes, quando avaliarmos a situação, nós é que estaremos errados. Temos que ter a humildade de admitir, fui eu que errei, e tomar o caminho correto. 24. As palavras bondosas são como mel, doces para o paladar e boas para a saúde. 25. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Tem uma outra versão que diz assim, há caminho que parece direito, mas o seu fim são os caminhos da morte. Então, para que nós não caiamos na aparência do que é certo, nós precisamos colocar Deus nos nossos planos, porque daí Deus nos mostra o que precisa ser corrigido, o que precisa ser cortado, aparado dos nossos planos. 26. O apetite faz o homem trabalhar com vontade, pois ele trabalha para matar a fome. Esse versículo 26 fala que o trabalhador, aquele que só pensa em comida, ele vai trabalhar apenas pela comida. O apetite faz o homem trabalhar com vontade, pois ele trabalha para matar a fome. Mas o versículo 26 nos traz um convite. Não trabalhe apenas pela comida. Trabalhe também para que o fruto do seu trabalho ajude a sua família, para que você tenha como ajudar o pobre, para que você prospere e possa também ter uma reserva. Tem pessoas que só trabalham pelo apetite. E quando você trabalha só para matar a fome, quando você vai ficando mais velho, você tem outras demandas, outras necessidades, você acaba tendo falta, porque você não pensou em criar um investimento para você ter uma reserva. Versículo 27. Os maus procuram meios de fazer o mal, até as suas palavras queimam como fogo. Os maus xingam as pessoas. Dizem palavras para diminuir, ridicularizar, menosprezar o outro. Então as palavras queimam os outros como fogo. Os maus estão sempre procurando formas de zombar, criticar, menosprezar, ridicularizar os outros. 28. Os maus provocam discussões, e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. Por isso que falar mal a respeito dos outros é pecado, é errado, porque você está separando as pessoas, você está gerando discussões, você está vendo o defeito dos outros para destacar o defeito dos outros, para fazer com que elas sejam expostas, ridicularizadas. Você não ajuda, não apoia, mas você diminui, destrói o próximo. Assim como você não gostaria que apontassem os seus erros, mas que te dissessem como você melhorar, não faça isso com os outros. 29. O homem violento engana os seus amigos e os leva para o mau caminho. Quem leva os amigos para o caminho errado é um homem violento, é uma pessoa violenta, está querendo destruir o outro. 30. Cuidado com quem sorri e pisca maliciosamente. Essa pessoa está com más intenções. 31. Uma vida longa
é a recompensa das pessoas honestas. Os seus cabelos brancos são uma coroa de glória. Se você tem honestidade, faz sempre a coisa correta, você vai ter uma vida longa, porque você vai ter uma vida descansada, onde você não tem que ficar inventando mentiras, enganando os outros. Então você tem mais vida, e quando você chega com os cabelos brancos, você tem uma coroa de glória. Qual é a glória? Fiz tudo certo. As pessoas vão reconhecer que você foi uma pessoa honesta e uma pessoa que seguiu uma vida justa. 32. Vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Então, aquele que é paciente, que tem domínio próprio, ele é melhor do que o valente. Porque o valente, ele pode tomar uma cidade pelo ímpeto, pela força. Mas aquele que tem paciência, ele tem tempo para criar estratégia, para negociar, para conversar. Quem tem paciência, por exemplo, consegue conversar com o outro país e criar uma solução que não precise matar ninguém. Agora, o valente, ele pode tomar uma cidade pela guerra, mas ele vai matar muitas pessoas pela guerra. Uma conciliação é melhor do que uma guerra. Versículo 33. Os homens jogam os dados sagrados para tirar a sorte, mas quem resolve mesmo é Deus, o Senhor. O versículo 33 está dizendo que, quando os homens não sabem como resolver uma situação, eles tiram a sorte. Mas até quando os homens jogam os dados, dizendo assim, vamos fazer um sorteio para ver quem vai ficar com isso ou quem vai ganhar aquilo, no final mesmo, é Deus que faz com que aquele sorteio, com que aquilo que aconteça, caia sobre aquela pessoa. A sorte, ela vem de Deus, nas coisas de Deus. Então essa é a meditação de Provérbios 16, fala sobre o valor de termos dos planos, o valor do planejamento na nossa vida. Que você realize planos, mas que você coloque Deus nos seus planos. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém.